Isso faz sentido pra você? Fala galera do Geek, eu sou o Goticos e você está no Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal de tecnologias para games de todo o YouTube. Só que o assunto hoje não é tecnologia, o assunto hoje é o novo quadro do Detonando Geek. A gente vai abordar vários temas aí da comunidade gamer que sempre solicitaram nossa opinião e também a nossa análise sobre eles. Estamos iniciando em grande estilo um assunto que vem aterrorizando aí a mente de todas as comunidades gamers e plataformas, que é sobre a nova determinação de doença sobre o vício em videogames que está sendo escrita pela OMS, Organização Mundial de Saúde. A gente vai tocar nesse assunto que está deveras já falado por muita gente em muito local, mas deveramente também falado de forma errônea e também com informações completamente levianas, baseadas no achismo ou baseado apenas numa mídia tendenciosa especuladora a fim de ganhar cliques e likes simultaneamente. Estamos falando aí de mídias especializadas, de mídias não especializadas, de blogs, youtubers e, é claro, é óbvio, é lógico, a televisão, que como sempre garante o seu papel de proliferação da ignorância. Pra gente entender esse caso, a gente vai voltar lá em 2016, onde tudo começou. A OMS, Organização Mundial de Saúde, ela foi muito pressionada por psicólogos e até mesmo especialistas em vícios digitais. Vício digital existe e é uma coisa que assola faz desde a década de 90 aí várias pessoas. É vício em computador, vício em recursos digitais, ou seja, a dependência do uso de um equipamento. Então, baseado nisso, foi aberto aí um debate. A coisa era muito amena em 2016 e ficou só na conversa. Em meados de 2017, mais precisamente no meio do ano, a OMS já sugestionou com maior convicção que iria implementar dentro de sua lista o CID, a nova aceitação da doença causada por vício em videogame. Isso, reconhecimento mundial sobre o assunto. Baseado nisso, começou a proliferação da primeira idiotice televisionada. Exatamente, a primeira informação errônea partiu da televisão, como não devia ser diferente. Houve uma matéria no meio do ano que diretamente tendenciava a que os pais ficassem de olho nos seus filhos e tomassem cuidado, porque os filhos poderiam estar sendo assolados pelo mal do vício em videogames. E não para por aí. A matéria ainda pronunciava de uma pesquisa que a cada 100 jogadores, 9 eram viciados. E tudo isso foi identificado pelos cientistas. Os cientistas que não tinham nenhum nome, os cientistas que não tinham organização e nem falaram e revelaram da onde saiu essa pesquisa, qual era a evidência dela e qual foi o processo que se instaurou para criar essa pesquisa. Ora as bolas, se os cientistas criaram isso, os cientistas que estão espalhados pelo planeta e só Deus sabe quem é, afinal de contas a ciência é baseada em documentação. A documentação é o princípio ativo da ciência. Tem que estar documentado para se gerar parâmetros para a solução ou para a mudança de posição. Enfim, os cientistas que fizeram a pesquisa lá da matéria da televisão, eles eram espalhados pelo planeta, eles não tinham nenhuma vinculada a nada, eles eram só cientistas. Tudo bem, até aí só afetou a televisão e quem era arduamente assistia a televisão. A comunidade gamer em si não foi afetada por isso, porque o problema não tinha chegado fortemente à internet, até chegar dezembro de 2017, onde vários locais na internet começaram a falar sobre o assunto. Muitas delas eram só cópias de matérias internacionais, claramente sem nenhuma pesquisa ou implementação de mais nada. Era um Ctrl+C, Ctrl+V. Outra delas completamente tendenciosa, com dizeres aí chamativos para aumentar aí o CPC aí dos grandes sites aí e mídias especializadas sobre o assunto. Como se não bastasse também, voltou a televisão a dar a sua opinião inteligente, elaborada e cuidadosa sobre o assunto, causando mais estardalhaço. No entanto, também o YouTube contribuiu para isso, porque foi até mesmo falado que a OMS era um órgão sem representação nenhuma e ninguém precisava ficar incomodado com isso, porque isso não ia virar em nada, porque a OMS era a lixão do mundo. Muito pelo contrário, a OMS está criando a nova CID, a CID-11. Para quem não sabe, a CID é a classificação de doenças internacional. Toda doença reconhecida pela humanidade é
é classificada. Para quê? Para que ela seja identificada e colocada no prontuário clínico de um paciente quando houver a identificação nesse paciente. Dessa forma, a CID identifica a doença e também dá o diagnóstico para identificar. É extremamente importante e a CID também para o paciente carrega a vida inteira. Então, o seu prontuário clínico, existem várias CIDs, desde a hora que você nasceu, qualquer doença que você vá no médico. A classificação internacional de doenças é uma coisa muito séria, sim, e a OMS não é só um órgão lá que fica cagando regra e ninguém ouve. A CID existe e o mundo inteiro utiliza, incluindo o Brasil. Quando a gente se depara com os fatos reais, a realidade não é tão alarmante assim. Ao contrário de qualquer outro veículo de comunicação existente aí no Brasil, pelo menos que eu não achei até agora, a gente colocou aqui na descrição oficial o draft beta da classificação CID-11. Essa ainda não foi homologada, não está em vigor, ela ainda vai entrar em vigor em 2018, ou seja, ela pode ser alterada e essa informação pode ser até removida dela ainda. No entanto, ainda está lá e você pode consultar. Deixamos o link na descrição e você pode ver claramente que abrindo o link você vê um menu lateral onde tem várias categorias e a categoria de doença de vício em videogames está sobre vício sobre dependência química ou comportamento viciante, ou seja, o vício em games é um comportamento viciante. O nome oficial disso é desordem em jogos ou disorder game, como está intitulada aí no documento. Esse documento só especifica as maneiras de identificar a possível doença, ou seja, ele categorizou em 3 maneiras de você evidenciar um possível viciado em jogos. A primeira maneira de você evidenciar é o tempo que este cara passa durante a jogatina. E esse tempo não é medido só o tempo que ele ficou um dia, é se ele repete isso constantemente. O tipo do jogo, ele varia o jogo ou ele fica somente em um jogo todo dia, 14 horas por dia. Isso poderia categorizar facilmente o indivíduo como um viciado em jogos. A segunda categoria diz que você pode identificar um viciado em jogos sendo uma pessoa que, ao jogar, ela para de fazer outras obrigações elementais para a vida dela, como trabalhar, estudar, se comunicar, fazer sexo e até mesmo necessidades fisiológicas. Se você está deixando de ir ao banheiro para jogar videogame, você pode estar sofrendo sim de uma compulsão, de um vício por videogame. E o terceiro item que identifica um viciado claramente diz que é o cara ter recorrência ao problema, ou seja, ele já foi prejudicado na vida dele por conta do uso constante do videogame e ele volta a fazê-lo, ou seja, ele não tem controle sobre o que ele está fazendo. É mais forte que ele e mesmo ele sabendo que está se prejudicando, ele continua fazendo insistentemente. Ok, dito isso, estabelece de uma forma muito clara e lógica e óbvia que a CID corresponde a casos extremos e que realmente deveria ser olhado com outros olhos. Afinal de contas, tem exemplos reais de cotidiano de pessoas que já tiveram esse problema e até morreram por esse problema. Pessoas, indivíduos que passavam lá horas e horas a fios e a levantavam e morriam. Exatamente, houve casos, inclusive um caso recente de um rapaz aí. Isso poderia ser categorizado como o vício em games. Ele deixou de fazer necessidades fisiológicas, ele deixou aí de levantar, né? Ele não sentiu o cansaço, o cérebro dele focou totalmente no jogo. Outro ponto importante também que não estabelece em nenhum momento na CID são os atos que essas pessoas podem fazer que incluiriam como uma doença de videogame. As coisas estão sendo confundidas na mídia. Estão falando já incluindo jogos violentos, com vício em videogame, com perversão, e seu filho vai virar um psicopata. Ou seja, nada disso está ligado. Estamos falando de comportamento de jogos que podem causar dependência. Não foi intitulado nenhum jogo e nenhum tipo de jogo para isso. Simplesmente o comportamento viciante em jogos de videogame. Nós citamos o caso do menino que morreu de tanto jogar videogame. Ok, isso pode ser um viciado. No entanto, existem casos que nós estamos estabelecendo, links estão na descrição também, que é o caso desse chinês aí que matou o amigo porque o amigo pegou a espada do RPG que ele jogava e vendeu a espada. Então ele ficou muito nervoso e matou o cara. Enfim, isso não é culpa do jogo, isso não é culpa do videogame. Isso não é necessariamente um vício. É claramente uma pessoa com descontrole emocional muito grande. As coisas nos videogames são tão importantes quanto na vida real. O grande problema que as pessoas não identificam é o grau de importância que isso tem. Muita gente ainda identifica
identifica videogame como brinquedo, como uma coisa amênua. Não, existem pessoas que têm verdadeiras vidas montadas, dinheiro investido, muito dinheiro dentro de contas de videogame, tornando-se coisas importantes para essas pessoas. E o que não existe hoje em dia, no caso, é respeito por isso. E algumas pessoas tratam essas como loucas, só porque o cara acha importante o jogo dele. É óbvio, é claro, é lógico que você não deve sair matando ninguém por conta disso, mas o mesmo ato que esta pessoa matou o outro por uma espada de um RPG poderia ter sido por um celular, por um livro ou por qualquer outro objeto que essa pessoa tivesse tirado dele. Ou seja, não se caracteriza um viciado, isso também não está descrito na CID. Isso caracteriza uma pessoa com uma tendência assassina. Muita coisa é confundida e jogada na nossa cara quando vem essas coisas. Afinal de contas, videogame sempre foi aí a perseguição de várias pessoas, principalmente pessoas que não compreendem a modificação do mundo que está à volta. Se você ainda não entendeu, a gente está passando por uma grande revolução digital. A gente está dobrando de potência computacional a cada ano. E isso é inevitável. Lutar contra isso é utopia. É importante de uma vez por todas todo mundo entender que o videogame não é nada além de uma ferramenta de entretenimento como qualquer outra ferramenta de entretenimento. Querer subir o patamar do videogame como uma coisa super benéfica ou também como uma destruição da humanidade são duas coisas erradas. Ele não é nada além de uma ferramenta de entretenimento. Muitas pessoas até ganham dinheiro com isso, mas aí a gente tá falando de profissionais, de gamer pro, ou seja, é outra categoria. No mundo cotidiano normal dos usuários casuais, é só entretenimento. Existe a disputa sadia entre as pessoas, existem a competição, só que nada além de entretenimento. Ninguém ganha nada a mais ou a menos. O videogame não vai melhorar a vida de ninguém, não vai trazer nenhuma melhora significativa para sua vida e também não vai destruir nada na sua vida. E um usuário de videogame não tem nada a melhor do que qualquer outro usuário, por exemplo, um cara que assiste série. Não se dá pra ser melhor, não, esse vai vencer na vida porque joga videogame, enquanto esse que existe série, ó, esse aí tá cagado. Outra coisa importante, muita gente tem falado um monte de besteira na internet, pessoas que nem têm filhos e não sabem o comportamento de uma criança perante o videogame ou não estando no videogame. O grande problema de toda a humanidade é a capacidade de achar que tem a resposta para tudo e para todo mundo baseado nas experiências de si próprio. Isso não existe. Cada ser humano é uma identificação única e tem suas experiências próprias. Ou seja, ele tem uma perspectiva de vida totalmente diferente da sua. Então não induza as pessoas a fazerem algo que você acha correto simplesmente porque você acha. Porque eu vi muita gente proliferando um assunto e falando sobre como os pais deveriam se comportar, pessoas que nem filhos têm. Ou seja, estamos falando de teoria e nada de prática. Eu, por exemplo, tenho um filho e ele tem acesso a todas as tecnologias que eu apresento aqui no canal, incluindo consoles, PC e tudo mais. O que eu faço com meu filho é simplesmente oferecer várias opções para ele. Ele tem a opção de videogame, mas ele também tem a opção física, ele tem a opção de PC. Ele poderia jogar um jogo mais violento, no entanto, ele escolhe os jogos da faixa etária dele, porque eu apresentei os dois. Não eduque seu filho pensando que os jogos vão destruí-lo ou que uma série. Eduque seu filho ensinando o que é certo e errado para ele. Com certeza, se você educar ele corretamente, ele não vai pegar um jogo que ele acha errado, ele não vai assistir um filme que ele acha errado, ele vai se adequar ao bom senso e ele vai ter a própria ética e discernimento de escolher o que é melhor para a vida dele e o que faz diferença para ele entreter. Muita gente está preocupada com o que vem para si, mas ninguém está preocupado em explicar para as pessoas como é que você faz escolhas. Eu opino por defender as escolhas. E por fim aí, a tecnologia não é nada além de uma ferramenta. Hoje em dia você faz a mesma coisa que você fazia 30 anos atrás. A única coisa que a tecnologia te proporcionou é que você consegue fazer muito mais rápido. Então, se você fez uma besteira, um pequeno grupo de pessoas saberia. Hoje em dia, um grande grupo de pessoas pode saber se aparecer no seu Facebook uma besteira que você fez ou que alguém fale alguma coisa que você fez. Essa é a única diferença. Nós estamos mais rápidos, mais velozes, com mais informações, mais dinâmicos. E é por isso que talvez não dê para dar aquele abraço, mas dá para mandar um oi por WhatsApp. E se você gostou desse vídeo e ele desmistificou aí parcialmente, integralmente ou orientou você a questão aí dessa loucura que estão falando sobre a CID, que reconhece o vício em videogames como uma doença mental, e agora você obteve uma informação mais correta, inclusive com links e fontes oficiais para que você tenha a sua própria opinião, deixa o seu like, compartilhe o nosso vídeo aí. Eu sou Goticose e até a próxima.